Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, há 23 dias das nossas eleições e fechando mais uma semana. Tem uma coisa muito bacana que acontece aqui no nosso portal, que é quando eu faço algum tipo de análise, algum tipo de previsão, e ela se confirma exatamente como eu apresentei aqui para vocês. Nessa semana, eu disse aqui que na propaganda eleitoral que o PT fez, denunciando a compra de imóveis da família Bolsonaro em dinheiro vivo, baseado na reportagem do UOL, iria merecer da campanha de Bolsonaro, né, uma atenção muito grande, porque é um assunto que mexe com corrupção, com o dinheiro inexplicável de pessoas que estão na política aqui no nosso país, pessoas públicas, políticos que estão já há algum tempo na vida pública do nosso país, que entraram sem absolutamente nenhum patrimônio e hoje tem uma montanha de imóveis, né? Como é que se explica uma situação como essa? E disse que a coligação de Bolsonaro não conseguiria direito de resposta, porque ele não tinha nenhum tipo de mentira, né? E o que aconteceu? Bom, estou vendo aqui a matéria do Valor Econômico com essa informação aqui, ó, exatamente o que eu disse para vocês. A matéria nos dá conta que pedido para tirar vídeo sobre imóveis é negado. Então, a Justiça Eleitoral negou e obrigou a campanha de Bolsonaro a fazer um spot, né, uma propaganda, tentando desacreditar isso que o UOL apresentou. E aí o que acontece? O UOL entrou em campo hoje novamente, mostrando as cartas que tinha na manga. Todas as informações que foram apresentadas na reportagem foram esmiuçadas, mostrando sim que essa família opera com dinheiro vivo há muito tempo. E mais do que isso, quando não opera em algumas transações com dinheiro vivo, não consegue explicar de onde vem esse dinheiro. Ou será que o senhor Malafaia, que é um homem que está sempre falando dos milagres, fazendo profecias, ele será capaz de publicar um vídeo fazendo uma explicação e colocando as mãos e a cara no fogo pela família Bolsonaro, pela honestidade da família Bolsonaro? Ele disse que já teve posturas políticas variadas aqui no nosso país, porque ele não tinha informação. Agora a informação está na cara dele. Só que ele está se locupletando, né? Porque quanto mais algumas empresas religiosas produzirem miséria aqui no nosso país, mais público eles terão, mais pessoas para eles pescarem eles terão na nossa sociedade. Pois bem, é disso que se trata, né? Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, alguns de extrema gravidade, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, quero te convidar a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha, mande seus comentários e participe dos nossos chats todos os dias, quando eu abro aqui entre 5 e 5 e meia para bater um papo com vocês, tá bom? Eu estou com a voz um pouco arranhada hoje, porque eu não me disciplino, né? Era para estar cuidando, enfim, mas hoje eu falei pra caramba de manhã cedo, falei durante o dia, mas daqui para frente eu prometo que vou cuidar um pouquinho mais do gogó aqui, porque senão a voz some e aí eu não vou conseguir falar com vocês tanta coisa importante que temos para analisar aqui no nosso país, né? Suposto, vamos seguir em frente e obrigado pelas receitas que vocês têm mandado para cá, tá? Vamos seguir. Gente, o noticiário do nosso país hoje, ele está um tanto ou quanto ofuscado. Esse aqui foi o vídeo que eu publiquei, né? Falando exatamente que não haveria direito de resposta. Pois bem, e essa aqui é a matéria que está no UOL hoje, que eu vou disponibilizar para vocês, acho que dá para abrir, essa aqui não está só para assinantes não, onde eles esmiuçam, né? Todos esses imóveis. Imóvel 1, apartamento da Barra da Tijuca. Gente, é imóvel para todo tipo de gosto, né? Ou família para ter negociado imóvel, sobretudo em parcelas, né, consideráveis de dinheiro vivo. Imóvel 20, eles vão colocando aqui. Isso vai dar muito material para mais propaganda da oposição a Bolsonaro, mostrar como essa família não tem como explicar essa dinheirama dos seus imóveis. É uma família de gente honesta, é uma família que pode dar exemplo para o Brasil. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento no Brasil em que uma parcela da sociedade, ela parece que sofreu uma lavagem cerebral. Você pode apresentar todas essas matérias aqui que as pessoas vendo e conferindo, se elas forem fazer uma busca, elas vão ver que aconteceu exatamente isso, mas elas não querem acreditar. Não é a pessoa
ter um senso crítico. Ela não quer acreditar. Não adianta você mostrar que ela não vai acreditar. Então, nosso trabalho aqui cotidiano é de tentar informar as pessoas que estão analisando o processo político aqui no nosso país a entenderem de uma forma mais equidistante que tipo de vigarice está presente na vida dessas pessoas, desde que entraram para a política e das pessoas que se conectam com elas para fazerem política e fazerem negócios também. Infelizmente, tem muitas situações na macroeconomia do nosso país que, infelizmente, estão sendo absolutamente lesivas contra o povo brasileiro e, por conta disso, os grandes veículos de comunicação fazem vistas grossas a esses personagens. Mais cedo eu comentei com vocês. Se não há uma pressão da opinião pública perante algumas autoridades, essas autoridades se fingem de surdas, mudas e cegas, como no caso o senhor Augusto Aras, que no Jornal Nacional, por exemplo, ele jamais aparece sendo cobrado, sendo demandado, sendo criticado por algum político, por alguma instituição, pela sua omissão diante da catástrofe que a gente passou aqui no nosso país. O senhor Arthur Lira também não é demandado, como também não foi demandado o senhor Rodrigo Maia, e como não são demandadas também as outras instituições que poderiam apresentar para a sociedade uma visão crítica das coisas que estão acontecendo no nosso país. Afinal de contas, mais de 150 pedidos de impeachment, isso não vira notícia? O povo brasileiro não é informado que nós estamos reféns de uma quadrilha de gangsters em vários níveis? Então, isso explica muitas coisas ruins que acontecem no Brasil. Mas nesse processo eleitoral, muitas coisas que estão sendo escondidas do povo brasileiro serão reveladas ainda mais e a campanha de Bolsonaro vai ter que fazer um esforço descomunal para explicar o inexplicável. Se ele conseguir ali do Malafaia explicar que tipo de milagre é possível de fazer com que a pessoa arrecade tanto dinheiro sem ter origem, aí, quem sabe, né, algumas pessoas se convencem. Então a matéria aqui é muito longa, ela vai colocando uma série de dados, é muito interessante. E aí, na live do Bolsonaro de ontem, vou citá-la novamente, porque hoje de manhã cedo, quando eu fiz uma análise da live do Bolsonaro, eu mostrei como ele está com o semblante carregado, pesado, e isso transmite a todo instante a ideia de que ele está reagindo de uma forma firme para tentar passar alguma credibilidade, mas cara feia não passa credibilidade de absolutamente nada. O que passa credibilidade é o conteúdo. E no conteúdo ele não consegue explicar de onde veio o dinheiro da família dele, o dinheiro vivo da família dele, e por que usava dinheiro vivo nas transações. Bom, e aí, em dado momento, ele vai soprando o apito para os seus cães violentos. E não é por outra razão que as campanhas políticas aqui no nosso país, os candidatos, estão todos com seguranças da Polícia Federal, estão todos preocupados, porque o Bolsonaro ele coloca subliminarmente uma série de mensagens violentas, como essa aqui, que pode não parecer nada demais, mas para os grupos bolsonaristas ela tem um grande efeito, e um efeito indutor naquelas pessoas como aquele que assassinou o Jorge Guaranho, que assassinou o Marcelo Arruda lá no Paraná. Vamos acompanhar esse trechinho aqui. Fustiga a pesquisa. O Estado de São Paulo apoiando a Folha de São Paulo é um consórcio. A Folha fez a pesquisa há poucas semanas dizendo que eu sou mais corrupto do que o Lula. Folha, Estadão, Datafolha, quem acredita nisso? O cara não consegue ir no bar tomar uma tubaína. E não tem clima para nada. Vai ganhar no primeiro turno? Olha... Quando ele diz que o Lula não pode sair para lugar nenhum, é quase um viés de confirmação, né? Quando tem hordas bolsonaristas perto do candidato do PT em qualquer canto, né? Eles vão ter esse tipo de comportamento para provar que aquilo que está sendo colocado pelo presidente da República é verdadeiro. Isso cria um ambiente de uma hostilidade que a gente nunca viu aqui no Brasil. E a responsabilização dele não acontece. Nós tivemos o assassinato do Marcelo Arruda e simplesmente esse assunto foi varrido para baixo do tapete. Não se fala mais nisso. Não se fala mais na morte do Genivaldo Santos de Jesus, que é fruto, ou foi fruto, de toda uma ideologia de violência que o bolsonarismo está praticando todos os dias aqui no nosso país. Só para confirmar isso que eu estou falando para vocês, ó, eu vou pegando aqui vários takes aqui da fala assim, aleatoriamente, tá? Vocês vão ver que o Bolsonaro ele não sorri em nenhum momento, é só a cara fechada, carrancuda.
E ele não falou absolutamente nada dos 200 anos da independência do nosso país. É uma coisa absurda. Ele é o presidente do Brasil. Nenhuma mensagem de fraternidade, nenhuma mensagem de paz, de união, não. É mensagem de divisão, de racha, de expulsão dos adversários, eliminação dos adversários, perseguição aos adversários. Isso é uma coisa muito ruim. Não é por outra razão que muitas pessoas ficaram preocupadas com as manifestações de 7 de setembro. Mas a gente tem que olhar com muita cautela, gente, essas manifestações, porque elas não representam a totalidade do povo brasileiro. Muito mais pessoas não foram nas manifestações do 7 de setembro. E se a gente levar em consideração que tinham muitas famílias nesse encontro, muitos religiosos, muitos idosos, a gente vai entrar numa linha de piração total se a gente imaginar que essas pessoas todas vão se converter em terroristas, em baderneiros, para ajudar o Bolsonaro a fazer algum tipo de quebra institucional aqui no nosso país. O jogo está sendo jogado. A gente vai ter pesquisa logo mais, vamos ter mais dados, vamos ver como é que uma parcela da sociedade viu esses movimentos do 7 de setembro e vamos ver também, durante a campanha, se o bolsonarismo vai conseguir esconder as falcatruas imobiliárias do clã. Pois bem, o discurso de violência do Bolsonaro poderia, né, ter sido mais explicitado, poderia ser mais exposto pelos veículos de comunicação, quando aconteceu a morte do Marcelo Arruda. No entanto, ele não falou para a família, ele não falou para a esposa do Marcelo Arruda, ele não vestiu a carapuça, pelo contrário, ele disse que não teve nada a ver com o Jorge Guaranho, que assassinou o outro gritando, o Marcelo Arruda, né, gritando, é Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro. Ele foi tentar encontrar um pelo em ovo, né? E aí ele disse o seguinte, ele tentou incriminar pessoas que agrediram o assassino, achando que os agressores eram petistas, quando se descobriu depois que também eram bolsonaristas. Vamos acompanhar. O outro foi ferido, ficou lá caído no chão, e daí o pessoal da festa, todos petistas, encheram a cara de chute. Né? Bem, a violência, né? Os petistas era a violência do bem, chute na cara. Reparem que ele não está falando da vítima fatal, né? Ele tá falando aqui do suposto correligionário dele, que assassinou o Marcelo e que teria sido agredido por outros petistas, né? Bom, vocês conhecem a história. Quem está deitado, está caído no chão. Quem já está caído no chão. A gente não sabe direito tudo o que aconteceu, mas as imagens demonstram os atos de violência que houve lá dentro do recinto. Se esse cara morre, vamos supor, de traumatismo craniano, e não por causa do ferimento à bala, esses petistas que chutaram a cara dele lá vão responder por homicídio. Nossa, que preocupação, né? Gente, essa infâmia não foi reverberada como deveria. E o que acontece? A gente vai vendo que diante de uma falta de percepção da sociedade, da repugnância que nós temos que ter a esses atos de violência, a gente vai vendo a repetição deles. Apoiador de Bolsonaro deu ao menos 15 facadas e tentou decapitar defensor de Lula, diz delegado. O fato aconteceu no Mato Grosso. Será que vão tentar varrer para baixo do tapete também essa história? Isso não vai ser esmiuçado? Isso não vai servir de alerta para a sociedade de uma maneira geral? Que o bolsonarismo é uma ideologia de violência aqui no nosso país, que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que colocar para a sociedade, para que as pessoas saibam o que está acontecendo? O pior de tudo, gente, é que existe um viés religioso fundamentalista de vigaristas por todos os lados, né, que estão ali colados ao redor do Bolsonaro. Na manifestação do 7 de setembro, o mentor espiritual, intelectual, constitucional do Bolsonaro, ele também fez um discurso de divisão, um discurso de não aceitar, né, o resultado das urnas, uma indução de que nós estamos diante de uma grande conspiração do mal contra o bem que Bolsonaro representaria. Na hora que o Malafaia se apresentar publicamente dizendo de onde veio o patrimônio do Bolsonaro e da sua família e explicar como é que eles conseguiram esse dinheiro vivo, aí a gente pode até dar algum ouvido para ele se tiver algum tipo de explicação racional, né? Como isso não acontecerá, a desconfiança tem que ser o sentimento nosso perante essa criatura. Vejamos aqui um comportamento infame e que joga as pessoas nesse sentimento de raiva, né? Top, né? Ele acha bacana o povo de Deus ficar ofendendo uma pessoa, chamando a pessoa de ladrão, né? Desonesto, né? Enfim. São povo brasileiro, nós vamos ganhar esse negócio.
Nós vamos ganhar esse negócio. Nós quem, cara pálida? E que negócio que o senhor está falando? Está falando ganhar as eleições, ganhar o Brasil, ganhar dinheiro, ganhar o quê? Não tem instituto de pesquisa, não! Corrupto não vai prevalecer no Brasil! Bom, se corrupto não vai prevalecer no Brasil, o senhor poderia dar um exemplo e colocar as suas mãos no fogo, a cara no fogo, e colocar ali se o Bolsonaro é honesto, se não é honesto, se a família é honesta, se a família não é honesta, para que os cristãos acreditem nas suas palavras, né? Outros estão quebrando a cara por aí. Hoje a gente vê aqui que Justiça quebra o sigilo do imposto de renda do apóstolo Valdemiro Santiago, outro apoiador de Bolsonaro, que quando a Receita Federal bota uma lupa em cima, encontra sempre algumas coisinhas também que não dá para explicar muito bem, né? Gente, eu vou ficando por aqui, economizar um pouquinho a voz, peço desculpa a todos vocês, mas eu me sinto tão bem em estar aqui com vocês, a energia que eu recebo aqui, que não dá para faltar, né? É como o tempo que eu dava aula. Eu sempre te fazia questão de ir para a sala de aula, mesmo que a voz estivesse meio caída, porque eu escrevia no quadro, fazia alguma coisa, enfim. E eram 2 horas cada encontro que eu tinha, né? Aqui é mais curto, dá para tentar calibrar um pouco essas situações. Mas vamos seguir em frente porque temos agora 23 dias pela frente, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau!